Nunca fui tocada, senhor. E o milionário agiu como um verdadeiro príncipe. Ela era tímida, simples e nunca havia pertencido a ninguém. Quando o chefe milionário se aproximou, ela tremia só de ouvir a voz dele. Mas naquela noite, ao confessar em sussurros, nunca fui tocada, senhor, né? Ele não riu, não zombou, apenas segurou sua mão com cuidado, como um príncipe faria. Inscreva-se no canal para descobrir o que ele fez em seguida e por que ela nunca mais foi a mesma. O aroma de camarão grelhado e o som suave do piano preenchiam o ambiente sofisticado do restaurante Atlântico, localizado no coração de Copacabana. Isabela Santos ajustou o avental preto sobre seu vestido simples e suspirou discretamente enquanto observava os clientes através do vidro que separava a cozinha do salão principal. Eram quase 10 da noite de uma quinta-feira movimentada, e seus pés já começavam a doer dentro dos sapatos de salto baixo que havia comprado em uma liquidação no centro. "Mesa 12 está pedindo a conta, Isa", gritou Carlos, o garçom mais experiente do restaurante, enquanto equilibrava 3 pratos em seus braços. "E cuidado, é aquela turma de empresários chatos que reclama de tudo." Isabela assentiu e pegou a máquina de cartão, caminhando com passos firmes entre as mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis. O restaurante estava lotado, como sempre acontecia quando grandes empresários marcavam suas reuniões ali. Ela conhecia bem aquele tipo de clientela. Homens de terno caro, relógios que custavam mais do que ela ganhava em um ano, e conversas sobre cifras que ela só via nos noticiários econômicos. Ao se aproximar da mesa 12, Isabela reconheceu alguns rostos familiares. Eram executivos que frequentavam o local regularmente, sempre acompanhados de diferentes mulheres loiras e sempre deixando gorjetas generosas. Mas hoje havia alguém novo no grupo. Um homem de aproximadamente 30 e poucos anos, cabelos castanhos perfeitamente penteados, vestindo um terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida. Ele estava de costas para ela, mas havia algo em sua postura que transmitia autoridade natural. "Boa noite, senhores", Isabela disse com sua voz suave, colocando o melhor sorriso profissional no rosto. "Gostaram da refeição?" "Como sempre, excelente", respondeu o Sr. Almeida, um dos clientes regulares. "Pode trazer a conta." Enquanto Isabela processava o pagamento, percebeu que o homem desconhecido a observava pelo reflexo na janela. Quando ela terminou de imprimir o recibo, ele finalmente se virou, e seus olhos se encontraram pela primeira vez. Rafael Montenegro tinha olhos escuros como café e um rosto que parecia esculpido. Havia uma intensidade em seu olhar que fez Isabela sentir um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sorriu, apenas a estudou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. "Obrigado", ele disse simplesmente, sua voz grave e controlada. Isabela sentiu suas bochechas corarem sem motivo aparente. "De nada, senhor. Tenham uma boa noite." Ela se afastou rapidamente, sentindo os olhos dele em suas costas até chegar ao balcão. Seu coração estava batendo mais rápido do que deveria, e ela não conseguia entender o porquê. Afinal, era apenas mais um cliente rico como tantos outros. "Quem é aquele homem na mesa 12? Perguntou discretamente para Carlos enquanto organizava alguns pratos. "Rafael Montenegro", Carlos respondeu em tom reverente. "Dono da rede de hotéis Montenegro. Dizem que vale mais de 100 milhões. Primeira vez que vejo ele aqui." Isabela engoliu seco. 100 milhões. Era uma quantia impossível de imaginar para alguém como ela, que contava cada centavo para conseguir pagar o aluguel do apartamento simples em Tijuca, onde morava com sua mãe. Quando voltou a olhar para a mesa, Rafael Montenegro havia desaparecido, deixando apenas o eco de sua presença marcante e uma sensação estranha no peito de Isabela, como se algo em sua vida monótona estivesse prestes a mudar para sempre. Ela balançou a cabeça, tentando afastar pensamentos tolos. Homens como aquele viviam em um mundo completamente diferente do seu. Seu lugar era ali, servindo mesas e sonhando acordada com o dia em que poderia finalmente trabalhar como arquiteta. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Isabela dormiu pensando em um par de olhos escuros que pareciam ter visto diretamente em sua alma. Na sexta-feira seguinte, o movimento no Atlântico estava ainda mais intenso.
Isabela havia chegado mais cedo para ajudar nos preparativos de um jantar corporativo importante. 50 convidados, pratos especiais e a pressão habitual para que tudo saísse perfeito. Isa, preciso que você fique responsável pelas mesas VIP hoje, disse Márcia, a gerente do restaurante, enquanto conferia a lista de reservas. É um evento da Montenegro Hotéis. O próprio dono vai estar presente. O estômago de Isabela deu um nó. Rafael Montenegro. Ela havia passado a semana inteira tentando esquecer aqueles olhos penetrantes e agora ele estaria ali novamente. Sem problemas, respondeu, tentando soar casual. Qual é o protocolo especial? O de sempre. Discrição total, serviço impecável e muito cuidado com os detalhes. Esses empresários reparam em tudo. Às 8 da noite, o salão privativo do restaurante estava transformado. Luzes suaves, arranjos de orquídeas brancas e uma atmosfera sofisticada que fazia Isabela se sentir como uma intrusa em um mundo de conto de fadas. Ela vestia seu melhor uniforme e havia prendido os cabelos em um coque elegante, seguindo as instruções da gerência. Rafael Montenegro chegou pontualmente às 8h15, acompanhado de 2 homens mais velhos que Isabela reconheceu como importantes investidores internacionais. Ele usava um terno cinza que realçava sua figura atlética e, mais uma vez, aquela presença magnética que fazia todas as mulheres do ambiente se voltarem discretamente para observá-lo. Durante a primeira hora, tudo correu perfeitamente. Isabela serviu as entradas, trocou os pratos e manteve os copos sempre cheios sem ser invasiva. Ela notou que Rafael a observava ocasionalmente, mas tentou manter o foco no trabalho. O problema aconteceu durante o prato principal. Isabela estava servindo uma garrafa de vinho tinto de 1995, uma relíquia que custava mais do que seu salário mensal, quando um dos investidores fez um gesto brusco para enfatizar algum ponto da conversa. O cotovelo dele bateu no braço de Isabela no momento exato em que ela inclinava a garrafa. O vinho vermelho se espalhou pela camisa branca imaculada do senhor. Patterson, um empresário americano, que pelo que Isabela tinha ouvido, estava prestes a fechar um negócio de 20 milhões de dólares com Rafael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sinto muito, Isabela gaguejou com o rosto vermelho de vergonha. Foi um acidente, Você pode se retirar, disse Peterson friamente, tirando o guardanapo e tentando limpar a camisa. Imediatamente. Isabela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Perder aquele emprego significaria não conseguir pagar o tratamento da mãe, que estava fazendo quimioterapia. Significaria voltar para Petrópolis derrotada, com todos os seus sonhos arquitetônicos destruídos. Foi então que Rafael Montenegro se levantou. Na verdade, Sr. Peterson, disse ele com voz calma, mas firme, foi o senhor que bateu no braço da garçonete. Eu vi tudo. Peterson pareceu surpreso. Bem, mesmo assim, acidentes acontecem. Rafael continuou, olhando diretamente para Isabela. E pessoas íntegras assumem a responsabilidade por suas ações. Ele tirou um cartão da carteira e o estendeu para Isabela. Envie a conta da limpeza para meu escritório. E, por favor, traga uma nova garrafa do mesmo vinho. Isabela pegou o cartão com mãos trêmulas. Obrigada, senhor. Rafael, ele disse suavemente. Meu nome é Rafael. Enquanto ela se afastava para buscar uma nova garrafa, Isabela ouviu Rafael retomar a conversa como se nada tivesse acontecido, direcionando a atenção de volta aos negócios. Mas ela havia visto algo diferente em seus olhos naquele momento. Uma gentileza genuína que contrastava completamente com sua reputação de empresário implacável. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Isabela encontrou um envelope em sua estação de trabalho. Dentro havia R$ 500 em dinheiro e um bilhete simples, para compensar o constrangimento. Obrigado pelo excelente serviço, RM. Pela segunda vez em uma semana, Isabela dormiu pensando em Rafael Montenegro. Mas, desta vez, não eram apenas seus olhos que ocupavam seus pensamentos. Era a lembrança de como ele havia defendido uma simples garçonete diante de um investidor milionário, mostrando que por trás daquela fachada fria havia um homem de caráter. E sem que ela soubesse, Rafael também estava pensando nela. Intrigado pela dignidade com que ela havia lidado com a situação,
e pela vulnerabilidade genuína que ele havia visto em seus olhos castanhos. Segunda-feira chegou com o céu nublado típico do outono carioca. Isabela acordou cedo, como sempre fazia, para preparar o café da manhã e os remédios de sua mãe antes de partir para mais um dia de trabalho. Dona Carmen estava mais fraca ultimamente, os efeitos da quimioterapia deixando-a cansada na maior parte do tempo. "Minha filha, você está diferente", comentou a mãe enquanto Isabela arrumava os travesseiros atrás de suas costas. "Tem um brilho nos seus olhos que não via há muito tempo." "Besteira, mãe", Isabela respondeu, evitando o olhar perspicaz de Carmen. "É só porque dormi bem." Mas a verdade era que ela não conseguia parar de pensar no bilhete de Rafael e na forma como ele havia a defendido. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela, especialmente alguém que nem sequer a conhecia direito. No restaurante, o movimento estava mais calmo que o usual. Isabela aproveitou o tempo livre para organizar seus desenhos arquitetônicos em uma pasta que sempre carregava na bolsa. Eram projetos desenvolvidos durante a faculdade e alguns estudos pessoais: casas sustentáveis, reformas urbanas, pequenos comércios, sonhos no papel que ela esperava um dia transformar em realidade. "Isabela Santos?" Uma voz masculina e familiar interrompeu seus pensamentos. Ela ergueu os olhos e quase derrubou a xícara de café que segurava. Rafael Montenegro estava parado ao lado de sua mesa, vestindo jeans escuros e uma camisa branca que o fazia parecer mais jovem e menos intimidador que no terno corporativo. "Senhor Montenegro", ela disse, levantando-se rapidamente, "o senhor não costuma vir aqui durante o almoço." "Rafael", ele corrigiu gentilmente, "e você está certa. Na verdade, vim especificamente para falar com você." O coração de Isabela acelerou. "Comigo? Sobre o que aconteceu na sexta?" Entre outras coisas, ele apontou para a cadeira vazia. "Posso me sentar?" Isabela assentiu, ainda confusa. Rafael se acomodou com elegância natural, seus olhos escuros notando imediatamente a pasta aberta sobre a mesa. "Estes são seus desenhos?" perguntou, inclinando-se ligeiramente para observar melhor. São apenas estudos", Isabela respondeu, fechando rapidamente a pasta. "Nada importante." "Posso ver?" Havia algo em seu tom. Não era um pedido formal de um cliente rico, mas uma curiosidade genuína que a pegou desprevenida. Hesitante, ela reabriu a pasta. Rafael examinou cada desenho com atenção, fazendo perguntas técnicas que mostraram a Isabela que ele realmente entendia do assunto. Suas mãos eram elegantes enquanto viravam as páginas, e ela notou que ele não usava aliança. "Você se formou onde?" perguntou, ainda estudando um projeto de revitalização urbana. "O FRJ. Me formei há 6 meses." "E por que está trabalhando aqui em vez de exercer sua profissão?" A pergunta direta fez Isabela baixar os olhos. "Mercado difícil, e eu tenho responsabilidades familiares que não me permitem aceitar estágios não remunerados ou salários muito baixos." Rafael fechou a pasta cuidadosamente e se recostou na cadeira. "Que tipo de responsabilidades?" Era uma pergunta pessoal, mas havia algo na forma como ele perguntou, sem julgamento, apenas interesse genuíno, que fez Isabela sentir vontade de responder. "Minha mãe está doente, câncer. O tratamento é caro, e eu sou tudo o que ela tem." "Sinto muito", disse ele, e Isabela percebeu que ele realmente sentia. Deve ser muito difícil conciliar os sonhos profissionais com as necessidades familiares. "É", ela admitiu. "Mas família vem primeiro." Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse processando as informações. Então, surpreendentemente, sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. "Tenho uma proposta para você, Isabela." "Uma proposta?" "Preciso de um arquiteto para um projeto especial. O Hotel Montenegro Santa Teresa precisa de uma reforma completa. É um edifício histórico dos anos 1920 que minha família possui há 3 gerações. O projeto anterior foi cancelado porque o arquiteto não soube capturar a essência do que eu queria." Isabela sentiu sua boca ficar seca. "Senhor, Rafael, eu não tenho experiência com projetos desse porte, mas tem talento, e às vezes talento e paixão valem mais do que experiência." Ele se inclinou para a frente. "O pagamento seria de R$ 50.000, mais todos os custos do projeto."
E você continuaria trabalhando aqui até o projeto estar concluído, se preferir. 50 mil reais. Isabela sentiu a cabeça girar. Era mais dinheiro do que ela via em 2 anos de trabalho no restaurante. Por que eu? Perguntou ainda incrédula. Porque na sexta-feira, quando você derramou aquele vinho, vi como você lidou com a situação. Você não tentou se esquivar da responsabilidade. Não culpou ninguém, não se fez de vítima. Você simplesmente tentou resolver o problema com dignidade. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar, mas não demore muito. Gostaria de começar na próxima semana. Ele se levantou, colocou um cartão sobre a mesa e fez menção de sair. Então se virou novamente. Isabela, uma coisa sobre mim. Eu não costumo fazer caridade. Se estou oferecendo isso, é porque acredito genuinamente que você pode fazer um trabalho excepcional. Só este meio se mate na quinta-feira seguinte, Isabela estava parada na frente do Hotel Montenegro Santa Teresa, com sua pasta de desenhos apertada contra o peito e o coração batendo como um tambor. O edifício era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Uma construção em estilo colonial português, com azulejos azuis e brancos, varandas de ferro trabalhado e jardins que pareciam ter saído de um conto de fadas. Chegou na hora certa, disse uma voz atrás dela. Isabela se virou para encontrar Rafael caminhando em sua direção, vindo do estacionamento. Ele vestia calças sociais escuras e uma camisa azul clara, com as mangas dobradas casualmente. Havia algo diferente nele ali, menos formal, mais relaxado, como se aquele lugar trouxesse à tona um lado mais autêntico de sua personalidade. É lindo, ela disse sinceramente. Parece uma casa de família do interior, não um hotel. Exatamente. Rafael sorriu, parecendo satisfeito com a observação. Meu bisavô construiu como casa de veraneio em 1923. Só se tornou hotel nos anos 1960, quando minha família precisou de uma fonte de renda adicional. Eles caminharam juntos pela entrada principal e Isabela imediatamente se apaixonou pelo saguão. O piso era de madeira nobre original, as paredes tinham afrescos delicados e uma escadaria curva de ferro levava ao segundo andar. Mas era evidente que o lugar precisava de cuidados. A pintura estava descascada, alguns azulejos estavam rachados e havia um ar de abandono que quebrava o coração. Quantos quartos? Perguntou Isabela, já mentalmente fazendo anotações. 22. Mais a suíte presidencial, 2 salões de eventos, biblioteca e a área da piscina nos fundos. Rafael parou no centro do saguão. O último arquiteto queria modernizar tudo, colocar vidro e aço, transformar em um hotel boutique contemporâneo. Mas isso mataria a alma do lugar. Concordo completamente, Isabela disse, passando a mão pela madeira da recepção. A história está nas paredes. O que você quer é restauração, não modernização. Você entende, ele disse, e havia algo em sua voz que fez Isabela olhar para ele. Havia uma vulnerabilidade ali que ela não esperava ver, como se aquele hotel fosse mais do que apenas um negócio para ele. Este lugar significa muito para você, não é? Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, olhando ao redor do saguão com uma expressão pensativa. Eu passava todos os verões aqui quando criança. Ele finalmente respondeu. Meus pais estavam sempre viajando a negócios. Então minha avó me trazia para cá. Ela me ensinava a tocar piano naquele canto ali. Ele apontou para um piano de cauda coberto por um pano branco. E me contava histórias sobre cada quadro, cada móvel, cada canto desta casa. Ela ainda está viva? Morreu há 2 anos, e foi então que decidi que precisava restaurar este lugar. Ela sempre dizia que o hotel era o coração da família Montenegro. Isabela sentiu uma onda de emoção. Havia algo profundamente tocante na forma como ele falava da avó, uma ternura que contrastava completamente com sua reputação de empresário frio. Posso conhecer o resto? Eles passaram as próximas 2 horas percorrendo cada canto do hotel. Isabela fazia anotações detalhadas, tirava fotos e fazia perguntas técnicas sobre estrutura, instalações e orçamento. Rafael respondia a tudo com paciência e ela notou que ele conhecia cada detalhe do edifício, desde o tipo de madeira usada nas escadas até a origem dos azulejos portugueses.
A suíte presidencial deixou Isabela sem fôlego. Era um apartamento completo no último andar, com vista panorâmica para toda a cidade. As janelas imensas emolduravam o Cristo Redentor, a Baía de Guanabara e os morros verdejantes que faziam do Rio de Janeiro a cidade maravilhosa. Esta era a suíte da minha avó, Rafael disse, observando Isabela contemplar a vista. Ela sempre dizia que desta janela dava para ver toda a beleza do mundo. Ela tinha razão, Isabela murmurou, completamente hipnotizada. Quando finalmente desceram para o jardim, o sol já estava se pondo, pintando o céu de tons dourados e rosados. A piscina estava vazia e precisava de reparos, mas Isabela já podia visualizar como ficaria depois da restauração. Um oásis urbano cercado por palmeiras e flores tropicais. Então, Rafael perguntou, "O que acha?" Isabela se virou para ele, com os olhos brilhando de entusiasmo. "Acho que vai ser o projeto mais importante da minha vida. Isso significa que aceita?" "Aceito", ela disse sem hesitação. "Mas tenho uma condição." Rafael arqueou as sobrancelhas, curioso. "Quero que você me conte mais sobre sua avó e sobre a história da família. Se vou restaurar o coração dos Montenegro, preciso entender o que fazia este lugar tão especial." Rafael sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que transformou completamente seu rosto. "Fechado. Que tal começarmos amanhã à noite? Posso contar as histórias durante o jantar." "Jantar?" Isabela sentiu suas bochechas corarem. "Trabalho", ele esclareceu rapidamente, mas havia algo em seus olhos que sugeria que talvez fosse mais do que isso. "Puramente trabalho. Posso mandar meu motorista buscá-la." "Eu prefiro encontrá-lo em algum lugar. Então que tal aqui mesmo? Posso pedir comida e você pode ter uma noção melhor do ambiente noturno do hotel." Isabela hesitou por um momento. Jantar a sós com Rafael Montenegro em um hotel abandonado parecia algo que uma jovem sensata não deveria fazer. Mas havia algo nele, uma gentileza genuína por trás da fachada poderosa que a fazia querer confiar. "Está bem", ela disse finalmente, "mas é trabalho." "Claro", ele concordou, mas o sorriso que brincava em seus lábios sugeria que ambos sabiam que aquilo estava se tornando algo muito mais complicado do que apenas trabalho. Enquanto caminhavam de volta para a entrada, Isabela não conseguia deixar de se perguntar no que estava se metendo. Mas pela primeira vez em anos, sentia que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo. E por mais assustador que fosse, ela estava ansiosa para descobrir aonde aquele caminho a levaria. Isabela chegou ao Hotel Montenegro às 7 da noite de sexta-feira, vestindo seu melhor vestido, um modelo azul marinho simples que havia comprado para a formatura e usado apenas 2 vezes desde então. Ela havia passado 1 hora se arrumando, tentando encontrar o equilíbrio entre profissional e feminina, dizendo a si mesma repetidamente que aquilo era apenas trabalho. Mas quando viu Rafael esperando por ela no saguão, iluminado apenas pelas luzes suaves que ele havia acendido para a ocasião, seu coração perdeu o ritmo por alguns segundos. Ele vestia jeans escuros e uma camisa branca de linho, com as mangas dobradas, e havia algo na informalidade dele que o tornava ainda mais atraente. "Você está linda", ele disse simplesmente, e Isabela sentiu suas bochechas corarem. "Obrigada", ela murmurou, tentando manter a compostura profissional. "Então, onde vamos discutir o projeto?" Rafael sorriu, como se soubesse exatamente o que ela estava fazendo. "Pensei que poderíamos jantar na varanda da suíte presidencial. A vista noturna é espetacular, e é lá que minha avó costumava receber os hóspedes especiais." Eles subiram juntos pela escadaria de ferro, os passos de Isabela ecoando suavemente no silêncio do hotel vazio. A varanda havia sido preparada com uma pequena mesa para 2, velas protegidas por globos de vidro e uma vista deslumbrante da cidade iluminada lá embaixo. "Isso é incrível", Isabela disse, aproximando-se da balaustrada. O Cristo Redentor brilhava majestoso no alto do Corcovado e as luzes da cidade se espalhavam como estrelas caídas até a orla de Copacabana. "Minha avó dizia que esta vista valia mais do que todos os diamantes do mundo", Rafael comentou, servindo vinho em 2 taças. "Ela costumava sentar aqui todas as noites depois que os hóspedes se recolhiam." "Conte-me sobre ela", Isabela disse, aceitando a taça e se sentando à mesa.
Rafael se acomodou em frente a ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, ele pareceu completamente relaxado. Dona Helena Montenegro era uma força da natureza. Ele começou, um sorriso nostálgico brincando em seus lábios. Ela chegou ao Brasil nos anos 1940, fugindo da guerra na Europa com apenas uma mala e muita determinação. Conheceu meu avô em um baile no Copacabana Palace, se casaram 3 meses depois, e juntos transformaram esta casa em um dos hotéis mais charmosos do Rio. Como ela era? Elegante, mas sem arrogância. Culta, mas acessível. Ela falava 4 idiomas e sabia cumprimentar cada hóspede na sua língua nativa. Rafael pausou para beber um gole de vinho. E ela tinha uma regra de ouro. O hotel deveria ser um lar longe de casa para qualquer pessoa que cruzasse nossa porta. Isabela podia imaginar perfeitamente a matriarca descrita por Rafael, uma mulher que combinava sofisticação europeia com a calidez brasileira. E seus pais? Eles não se interessavam pelo hotel. A expressão de Rafael se ensombrou ligeiramente. Meus pais são pessoas práticas. Para eles o hotel era apenas um investimento que rendia menos do que deveria. Eles queriam vender ou demolir para construir um prédio comercial. Mas você não deixou. Não podia. Não depois de tudo o que este lugar representava para a vovó Helena. Nos últimos anos de vida dela, eu prometi que manteria o hotel vivo, que preservaria sua essência. Havia uma paixão em sua voz que tocou profundamente Isabela. Ela estava começando a entender que por trás da fachada de empresário bem-sucedido havia um homem movido por amor e lealdade familiar. Por isso o projeto é tão importante para você, ela disse suavemente. Exato. Não é apenas uma reforma, Isabela. É uma forma de honrar a memória dela e manter viva uma parte da história do Rio que está desaparecendo. Eles jantaram risoto de camarão, que Rafael havia encomendado de um restaurante próximo, e a conversa fluiu naturalmente entre histórias do hotel, planos para a restauração e, aos poucos, detalhes mais pessoais de suas vidas. E você? Rafael perguntou quando Isabela terminou de contar sobre um projeto universitário. Como foi crescer em Petrópolis? Muito diferente disso aqui. Ela gesticulou em direção às luzes da cidade. Casa simples, família unida, valores tradicionais. Meu pai era marceneiro, minha mãe professora primária. Eles se sacrificaram muito para me dar uma boa educação. Seu pai... Você fala no passado. Ele morreu há 3 anos. Infarto. Foi quando descobrimos que mamãe estava doente também. Isabela baixou os olhos. Às vezes acho que o estresse de cuidar dela sozinha foi demais para o coração dele. Rafael estendeu a mão por cima da mesa e tocou gentilmente os dedos dela. O contato foi elétrico, fazendo Isabela erguer os olhos surpresa. Sinto muito, ele disse. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas também me ensinou que família é tudo e que, às vezes, precisamos fazer sacrifícios pelos que amamos. Eles ficaram assim por alguns momentos, os dedos de Rafael cobrindo suavemente os dela, um gesto simples que parecia íntimo demais para uma reunião de trabalho. Isabela, ele disse baixinho, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, hipnotizada pelos olhos escuros dele. Você já teve um relacionamento sério? A pergunta a pegou desprevenida. Por que quer saber? Curiosidade, ele admitiu. Você tem uma inocência que é rara nos dias de hoje, como se ainda acreditasse em finais felizes. Isabela sentiu suas bochechas corarem intensamente. Cresci em uma família muito conservadora. Meus pais sempre me ensinaram que certas coisas deveriam ser especiais, que deveriam significar algo. E você nunca encontrou ninguém especial o suficiente. Nunca tive tempo, ela respondeu honestamente. Entre a faculdade, o trabalho e cuidar da mamãe. Além disso, os rapazes da minha idade parecem querer apenas diversão. E eu sempre sonhei com algo mais profundo. Rafael a estudou por alguns segundos, como se estivesse vendo algo nela que o intrigava profundamente. Você é uma pessoa muito especial, Isabela Santos, ele disse suavemente. O jeito como ele disse seu nome fez algo se agitar no peito dela, uma sensação nova e assustadora que ela nunca havia experimentado antes. A segunda semana de trabalho no hotel começou com Isabela mergulhada completamente no projeto.
Ela havia montado um pequeno escritório temporário na biblioteca do hotel, cercada por livros antigos, plantas arquitetônicas espalhadas sobre a mesa de mogno e uma sensação crescente de que aquele lugar estava se tornando mais um lar do que um local de trabalho. Rafael aparecia todos os dias por volta das 5 da tarde, sempre com alguma desculpa relacionada ao projeto, mas Isabela estava começando a suspeitar que ele gostava simplesmente de estar ali. Eles haviam desenvolvido uma rotina. Ela apresentava o progresso do dia, ele fazia sugestões ou contava mais histórias sobre a história do hotel e invariavelmente acabavam jantando juntos. Naquela terça-feira, ela estava concentrada nos desenhos técnicos da reforma do saguão quando sentiu uma presença atrás dela. Rafael estava observando por cima de seu ombro, tão perto que ela podia sentir o aroma de sua colônia, algo caro e masculino que fazia seu coração acelerar. "Você pretende manter o piano original?" ele perguntou, sua voz próxima demais do ouvido dela. "Claro", Isabela respondeu, tentando se concentrar no desenho em vez da proximidade dele. "Depois de restaurado, ele vai ser uma das peças centrais do saguão. Imagino hóspedes tomando chá das 5 enquanto alguém toca música clássica." "Você toca piano?" "Um pouco. Minha mãe me deu algumas aulas quando criança, mas nunca tive um instrumento para praticar em casa." Rafael se afastou e caminhou até o piano coberto no canto da biblioteca. Com um gesto fluido, ele retirou o pano branco, revelando um magnífico piano de cauda Steinway, que mesmo empoeirado, era claramente uma obra de arte. "Este piano está aqui há 80 anos, ele disse, passando os dedos pelas teclas silenciosamente. "Minha avó tocava todas as noites após o jantar. Deve estar completamente desafinado." "Provavelmente." Rafael se sentou no banquinho e tocou algumas notas experimentais. O som saiu abafado e desafinado, mas ainda era possível reconhecer uma melodia clássica. "Mas a estrutura está intacta." Isabela se aproximou, fascinada pela forma como os dedos longos dele se moviam pelas teclas com familiaridade natural. "Você toca bem", ela disse. 10 anos de aulas com vovó Helena. Ela dizia que um homem culto deveria saber tocar ao menos um instrumento. Ele parou de tocar e olhou para ela. "Quer tentar?" "Ah, não. Eu realmente não sou boa." "Vamos", ele insistiu, levantando-se e fazendo um gesto para que ela se sentasse. "Não há ninguém aqui para julgar." Relutante, Isabela se acomodou no banquinho. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ela posicionou os dedos sobre as teclas e começou a tocar uma versão simples de Para Elise. As notas saíram hesitantes no início, mas aos poucos ela foi ganhando confiança. "Você toca muito melhor do que imagina", Rafael disse, e ela percebeu que ele havia se sentado ao lado dela no banquinho. A proximidade dele a fez errar uma nota, e ela parou abruptamente. "Desculpe, eu..." "Não pare", ele sussurrou. Havia algo na voz dele que fez Isabela olhar para o lado. Rafael a estava observando com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Seus rostos estavam a apenas centímetros de distância, e ela podia ver pequenos pontos dourados em seus olhos escuros. "Isabela", ele murmurou, sua mão se movendo para tocar gentilmente seu rosto. O tempo pareceu parar. Isabela sabia que deveria se afastar, que aquilo estava cruzando todas as linhas profissionais que ela havia tentado manter. Mas havia algo magnético na forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Rafael", ela sussurrou, sem saber se era um protesto ou um convite. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, mas Isabela não se moveu. Quando os lábios dele tocaram os dela, suavemente no início, ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. O beijo foi gentil, quase reverente, diferente de qualquer coisa que ela havia imaginado. Não era apenas físico, havia uma ternura ali que a fez sentir como se estivesse sendo adorada, não apenas desejada. Quando eles finalmente se separaram, Isabela estava tremendo. Seus primeiros beijos havia sido com o homem mais sofisticado que ela já conhecera, em um piano de 80 anos, em um hotel que parecia saído de um conto de fadas. Eu nunca..." ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. "Eu sei", Rafael disse suavemente, suas mãos emoldurando o rosto dela. "E isso te torna ainda mais especial." "Não devíamos ter feito isso", ela disse,
mesmo sem conseguir se afastar dele. É trabalho. Há muitas coisas que não deveríamos fazer, Rafael admitiu, seus lábios se curvando em um meio sorriso, mas algumas valem a pena o risco. Isabela sabia que estava caminhando em território perigoso. Rafael Montenegro representava tudo o que ela sempre havia evitado. Complicação, tentação, a possibilidade de se machucar profundamente. Mas quando ele a olhava daquela forma, como se ela fosse um tesouro que ele acabara de descobrir, ela se sentia disposta a arriscar tudo. "O que está acontecendo conosco?" ela perguntou em um sussurro. "Não sei", ele respondeu honestamente, "mas gostaria de descobrir." O telefone de Rafael tocou naquele momento, quebrando o encanto. Ele atendeu com pressa e Isabela aproveitou para se levantar e se afastar do piano, tentando recuperar a compostura. "Preciso ir", ele disse depois de terminar a ligação. "Reunião de emergência no escritório." "Claro", ela respondeu, ainda sem conseguir olhar diretamente para ele. Rafael se aproximou dela mais uma vez, colocando um dedo sob seu queixo para que ela o encarasse. "Isabela, sobre o que aconteceu, foi um erro", ela disse rapidamente. "Não precisa dizer nada." "Não foi um erro", ele disse com firmeza. "E não vou fingir que foi." Ele beijou sua testa gentilmente antes de sair, deixando Isabela sozinha na biblioteca com o coração disparado e a certeza de que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente inesperado e irreversível. Nos 3 dias seguintes ao beijo, Rafael não apareceu no hotel. Isabela tentou se convencer de que estava aliviada. Precisava de espaço para pensar, para processar o que havia acontecido entre eles. Mas a verdade era que ela sentia sua falta de uma forma que a assustava. Ela se mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade, finalizando os desenhos técnicos e começando a pesquisar fornecedores para os materiais de restauração. O projeto estava tomando forma de maneira belíssima, cada detalhe pensado para honrar a história do lugar, enquanto oferecia o conforto moderno que os hóspedes esperavam. Na quinta-feira à tarde, enquanto organizava amostras de tecidos para as cortinas do saguão, ela ouviu passos na escadaria. Seu coração disparou, esperando ver Rafael, mas quem apareceu foi uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, vestindo um tailleur bege impecável e carregando uma bolsa que custava mais do que o salário anual de Isabela. "Você deve ser a arquiteta", disse a mulher, sua voz carregada de uma frieza que fez Isabela se arrepiar. "Sim, sou Isabela Santos. Em que posso ajudá-la?" "Sou Márcia Montenegro, mãe de Rafael." A mulher caminhou pela biblioteca, examinando os desenhos espalhados sobre a mesa com um olhar crítico. "Vim conhecer a pessoa que meu filho contratou para este projeto." Havia algo no tom dela que deixou claro que projeto não era exatamente a palavra que ela gostaria de usar. "É um prazer conhecê-la, senhora Montenegro", Isabela disse, tentando manter a cordialidade profissional. "Rafael me contou muito sobre a história da família." "Tenho certeza de que contou", Márcia respondeu secamente. "Meu filho tem uma tendência romântica inconveniente quando se trata deste lugar." Isabela sentiu uma pontada de desconforto. Havia algo predatório na forma como a mulher a observava, como se estivesse avaliando uma ameaça. "Os desenhos estão muito interessantes", Márcia continuou folheando os projetos. "Embora eu me pergunte se uma jovem tão inexperiente está realmente qualificada para um projeto desta magnitude. Eu me formei com as melhores notas da turma na UFRJ." Isabela respondeu, sentindo a necessidade de se defender. "E Rafael aprovou todos os conceitos iniciais." "Ah, sim, Rafael." Márcia sorriu, mas não havia calor algum na expressão. "Meu filho pode ser muito generoso, especialmente com moças bonitas em situações difíceis." O comentário foi como um tapa no rosto. Isabela sentiu suas bochechas corarem de humilhação e raiva. "Desculpe, mas não entendo o que está insinuando." "Não estou insinuando nada, querida. Estou sendo bastante direta." Márcia se aproximou dela, sua postura intimidadora, apesar da diferença de altura. "Rafael tem um histórico de confundir caridade com outras coisas, e eu imagino que para uma garçonete de Petrópolis, a atenção de um homem como meu filho pode ser confusa." "Eu não sou apenas uma garçonete", Isabela disse, tentando manter a voz firme. "Sou uma arquiteta qualificada."
Que trabalha como garçonete porque não conseguiu emprego na área. Márcia retrucou cruamente. Escute, Isabela, posso chamá-la assim? Você parece ser uma moça doce. Não quero vê-la se machucando ao confundir gentileza com interesse romântico. Não estou confundindo nada. Não está? Márcia arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Então me diga, você realmente acredita que um homem como Rafael, rico, sofisticado, que frequenta os melhores círculos sociais do Rio, se interessaria seriamente por alguém como você? Cada palavra era como uma lâmina, cortando fundo na insegurança que Isabela sempre havia carregado. Porque, no fundo, ela sabia que Márcia estava verbalizando os mesmos medos que a mantinham acordada à noite. Não sei do que está falando, Isabela murmurou, mas sua voz soou fraca, até para seus próprios ouvidos. Claro que sabe. Você é uma jovem inteligente. Márcia pegou a bolsa e se dirigiu à saída. Termine seu trabalho, Isabela. Faça-o bem. Mas não se iluda pensando que isso vai levar a algo mais. Homens como meu filho não se casam com garçonetes de Petrópolis. Eles se divertem com elas. Depois que Márcia saiu, Isabela se sentou pesadamente na cadeira, as palavras ecoando em sua mente como um mantra cruel. Ela sabia que a mulher estava tentando machucá-la, mas isso não tornava as palavras menos verdadeiras. Rafael Montenegro era um milionário sofisticado que frequentava os melhores restaurantes, viajava pelo mundo e provavelmente tinha mulheres lindas e bem-nascidas fazendo fila para conquistá-lo. O que ele poderia querer com uma jovem simples de Petrópolis, além de uma aventura passageira? Ela passou o resto da tarde questionando cada interação que haviam tido, cada olhar, cada palavra gentil. Teria sido tudo apenas pena, caridade disfarçada de interesse romântico? Quando Rafael apareceu no final da tarde, Isabela mal conseguiu olhar para ele. Desculpe não ter aparecido nos últimos dias, disse ele, aproximando-se da mesa dela. Tive alguns problemas urgentes na empresa. Como está o progresso? Bem, ela respondeu secamente, sem tirar os olhos dos desenhos. Rafael pareceu notar a mudança em seu comportamento imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Nada. Apenas focando no trabalho. Ele se aproximou mais, tentando capturar seu olhar. Isabela, se é sobre o que aconteceu entre nós... Não é, ela mentiu. Como eu disse, estou apenas focando no trabalho. Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, claramente percebendo que algo havia mudado drasticamente desde a última vez que se viram. Minha mãe esteve aqui? Ele perguntou de repente. A pergunta pegou Isabela desprevenida, e sua expressão foi resposta suficiente. Maldição, Rafael murmurou. O que ela disse? Nada que já não soubesse, Isabela respondeu, finalmente o encarando. Que somos de mundos diferentes, que isso aqui é apenas trabalho. E você acredita nela? Deveria? Rafael a estudou por longos momentos, uma expressão de dor passando por seus olhos. Se você tem que perguntar, ele disse calmamente, então talvez minha mãe tenha razão. O final de semana passou como uma névoa cinzenta. Ela tentou se manter ocupada cuidando de sua mãe, organizando os desenhos finais do projeto e se convencendo de que havia feito a coisa certa ao colocar distância entre ela e Rafael. Mas Carmen Santos conhecia sua filha muito bem. Você está diferente desde sexta-feira, disse a mãe no domingo de manhã, enquanto Isabela preparava seus medicamentos. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Nada, mamãe, apenas cansaço. Isabela Maria Santos, Carmen disse com aquela voz firme que usava quando Isabela era criança e tentava mentir. Eu posso estar doente, mas não sou boba. Você conheceu alguém? Isabela parou o que estava fazendo e se sentou na beirada da cama da mãe. De repente, todas as emoções que ela havia reprimido durante o fim de semana vieram à tona de uma vez. Conheci, sim, admitiu, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Mas não deu certo. Por que não? Porque somos muito diferentes, mamãe. Ele é rico, sofisticado, de família tradicional, e eu sou apenas eu. Carmen segurou as mãos da filha com força surpreendente para alguém em seu estado. Minha filha, escute bem o que vou te dizer. Dinheiro não faz caráter, educação não faz bondade, e tradição familiar não faz amor. Ela acariciou o rosto de Isabela. Você é inteligente, trabalhadora, bondosa e linda.
Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Mas e se ele estiver apenas se divertindo comigo? E se for apenas pena? E se não for? Carmen rebateu. E se for amor verdadeiro e você estiver jogando fora por medo? A mãe dele me disse: a mãe dele não te conhece, não conhece seu coração, sua força, seus sonhos. Carmen se inclinou para a frente. Isabela, seu pai e eu viemos de famílias pobres. Quando nos conhecemos, as pessoas diziam que não daríamos certo porque éramos jovens demais, pobres demais, sonhadores demais. Sabe o que fizemos? Isabela balançou a cabeça. Provamos que estavam erradas. Construímos uma vida linda juntos, criamos você com amor e fomos felizes até o último dia dele na terra. Carmen sorriu através de suas próprias lágrimas. Não deixe o medo te roubar a chance de ser feliz. Na segunda-feira, Isabela voltou ao hotel determinada a manter as coisas estritamente profissionais. Ela havia passado a noite anterior finalizando os desenhos finais e calculando os custos exatos da reforma. Em 2 semanas, sua parte do projeto estaria concluída e ela poderia sair da vida de Rafael com dignidade. Mas quando chegou à biblioteca, encontrou Rafael esperando por ela com uma expressão séria que ela nunca havia visto antes. Precisamos conversar, ele disse sem preâmbulos. Se é sobre o projeto, os desenhos finais estão prontos. Não é sobre o projeto. Ele se levantou e fechou a porta da biblioteca. É sobre nós. Não há um nós, Rafael. Sua mãe deixou isso bem claro. Minha mãe, Rafael disse, sua voz carregada de frustração, não fala por mim. E definitivamente não decide com quem eu posso ou não me relacionar. Mas ela não está errada, está? Somos de mundos completamente diferentes. E daí? Rafael se aproximou dela. Você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. Seus pais, seus amigos, seu círculo social, eles nunca me aceitariam. Dane-se o que eles pensam, Rafael disse com uma veemência que a surpreendeu. Isabela, você acha que eu sou o tipo de homem que deixa outros decidirem minha vida? Não sei que tipo de homem você é, ela admitiu. Pensei que sabia, mas agora... Rafael parou bem na frente dela, suas mãos gentilmente segurando os braços dela. Então deixe-me te mostrar exatamente que tipo de homem eu sou. Sua voz ficou mais suave, mais íntima. Sou o tipo de homem que passa 3 noites em claro pensando em uma mulher que o fez se sentir mais vivo do que se sentiu em anos. Sou o tipo de homem que cancela reuniões importantes porque não consegue se concentrar em mais nada além do sorriso dela. Isabela sentiu seu coração acelerar, mas tentou se manter firme. Rafael, sou o tipo de homem, ele continuou, que se apaixonou pela primeira vez na vida aos 35 anos e que não vai desistir só porque sua mãe acha que conhece o que é melhor para ele. As palavras dele a atingiram como um raio. Você... O quê? Estou apaixonado por você, Isabela, ele disse simplesmente. Perdida, completa, irremediavelmente apaixonado. E se você acha que vou desistir por causa de diferenças sociais, então você não me conhece nada. Lágrimas correram pelo rosto dela. Você não entende. Sua família nunca me aceitará. Seus amigos vão pensar que você enlouqueceu. E eu nunca conseguiria me encaixar no seu mundo. Então criamos nosso próprio mundo, Rafael disse, enxugando suas lágrimas com os polegares. Você e eu. Aqui neste hotel que representa amor verdadeiro e histórias que resistiram ao tempo. E se não der certo? E se der? Ele rebateu, ecoando as palavras de sua mãe. Isabela, você confiaria em mim? Apenas desta vez? Ela olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade que não podia ser fingida. Viu o homem que havia defendido uma garçonete embaraçada, que havia oferecido a chance de uma vida para uma jovem arquiteta desconhecida, que falava da avó com ternura e tratava até os funcionários do hotel com respeito. Sim, eu confio em você. E quando ele a beijou desta vez, não havia hesitação, não havia medo. Havia apenas a certeza de que alguns riscos valiam a pena ser corridos e alguns amores valiam a pena lutar por eles. 3 meses depois, o Hotel Montenegro Santa Teresa estava irreconhecível. Isabela havia superado suas próprias expectativas. Cada detalhe da restauração havia sido executado com perfeição, combinando a elegância histórica com o conforto moderno. O saguão brilhava com seus pisos de madeira restaurados,
Os azulejos portugueses haviam recuperado suas cores vibrantes, e o piano Steinway, agora afinado e polido, ocupava majestosamente seu lugar de honra. Está perfeito, disse Rafael parado ao lado dela na entrada principal, observando os funcionários fazerem os últimos preparativos para a festa de reinauguração. Ainda melhor do que eu sonhava. Isabela sorriu, sentindo uma mistura de orgulho profissional e nervosismo pessoal. A festa de hoje não seria apenas a celebração da reabertura do hotel. Seria também a primeira vez que ela apareceria publicamente como namorada de Rafael Montenegro. Você tem certeza sobre isso? Ela perguntou pela 10ª vez naquela semana. Ainda há tempo para você ir sozinho. Rafael se virou para ela, suas mãos segurando gentilmente o rosto dela. Isabela, você transformou este lugar em um paraíso. Você devolveu a alma que ele havia perdido. Não há ninguém no mundo com quem eu preferiria celebrar isso. Sua família vai estar lá. E eles vão ter que se acostumar, Rafael disse firmemente, porque você vai fazer parte das nossas vidas por muito tempo. Nas últimas semanas, o relacionamento deles havia florescido de uma forma que Isabela nunca havia imaginado possível. Rafael havia sido paciente com suas inseguranças, gentil com suas limitações de experiência e incrivelmente protetor sempre que alguém tentava fazê-la sentir-se inferior por causa de suas origens. Ele havia conhecido Carmen Santos, e as duas haviam se adorado instantaneamente. Rafael havia insistido em pagar por um tratamento particular melhor para ela, e quando Isabela protestou, ele simplesmente disse: famílias cuidam umas das outras, e você é minha família agora. Preciso me arrumar, Isabela disse olhando o relógio. Os convidados chegam em 2 horas. Seu vestido chegou? Isabela corou. Rafael havia insistido em comprar um vestido para ela, algo que fosse digno da ocasião. Ela havia protestado, mas ele havia sido inflexível. Este é nosso baile, princesa. E você vai brilhar como a estrela que é. Chegou, ela admitiu. Mas, Rafael, você gastou demais. Impossível gastar demais com a mulher que amo, disse ele beijando sua testa. Agora vá se arrumar. Eu te vejo em 2 horas. Quando Isabela desceu a escadaria principal 2 horas depois, Rafael sentiu que o ar havia sido sugado de seus pulmões. Ela estava deslumbrante em um vestido de seda azul noite que destacava perfeitamente sua pele dourada e seus olhos castanhos. O cabelo estava preso em um coque elegante, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto, e ela usava as pérolas simples que haviam sido de sua avó. Meu Deus! Ele murmurou quando ela chegou até ele. Você está... Não há palavras. Não estou exagerada? Ela perguntou ainda insegura. Você está perfeita, ele disse oferecendo o braço. Pronto? O saguão estava cheio dos mais influentes empresários, arquitetos e socialites do Rio de Janeiro. Isabela reconheceu algumas faces dos jornais. Pessoas que moviam milhões, que frequentavam os melhores lugares, que viviam em um mundo completamente diferente do dela. Mas com a mão de Rafael segurando a dela, ela se sentiu capaz de enfrentar qualquer coisa. Rafael! Uma voz feminina chamou, e eles se viraram para ver uma mulher loira espetacular se aproximando. Que maravilha encontrá-lo aqui. Patrícia, Rafael respondeu educadamente. Mas Isabela notou que ele não largou sua mão. Isabela, esta é Patrícia Almeida. Patrícia, minha namorada Isabela Santos. A palavra namorada soou como música para os ouvidos de Isabela. Patrícia a avaliou da cabeça aos pés, com um sorriso que não chegou aos olhos. Prazer, disse Patrícia. Você deve ser a decoradora. Arquiteta, Rafael corrigiu antes que Isabela pudesse responder. Isabela é a responsável por esta restauração magnífica. É interessante, Patrícia murmurou, claramente não acreditando que alguém tão jovem pudesse ser capaz de tal trabalho. Durante a próxima hora, Isabela enfrentou variações da mesma conversa dezenas de vezes. As pessoas eram educadas por causa de Rafael, mas ela podia ver a curiosidade, o ceticismo e, ocasionalmente, a crueldade mal disfarçada em seus olhos. Foi quando ela estava sozinha por alguns minutos, esperando Rafael voltar do bar com suas bebidas, que Márcia Montenegro se aproximou. Você ficou linda esta noite, disse a mãe de Rafael, surpreendentemente sem sarcasmo. O vestido é perfeito. Obrigada, Isabela respondeu cautelosamente. Escute, Isabela. Márcia suspirou.
Eu lhe devo um pedido de desculpas. Fui cruel com você e não tinha direito. Isabela a estudou procurando sinais de armadilha, mas encontrou apenas cansaço e algo que parecia arrependimento genuíno. Por quê? Ela perguntou. Por que mudou de ideia? Porque nos últimos 3 meses vi meu filho mais feliz do que já o vi em toda a sua vida adulta. E por quê? Márcia parou, como se as próximas palavras fossem difíceis. Porque você me lembra de mim mesma quando era jovem, antes de eu me tornar amarga e obsessiva com status social. Senhora Montenegro, Márcia, ela corrigiu, e eu gostaria muito que me desse uma segunda chance. Rafael te ama, isso é óbvio. E se ele é feliz, então eu deveria estar feliz também. Antes que Isabela pudesse responder, a voz de Rafael soou pelo sistema de som. Senhoras e senhores, se puderem me dar sua atenção, por favor. Isabela se virou para vê-lo parado próximo ao piano, um microfone na mão. Ele estava elegante em seu smoking, mas havia algo em sua expressão que fez seu coração acelerar. Hoje estamos comemorando mais do que apenas a reabertura deste hotel. Ele começou, seus olhos encontrando os dela do outro lado da sala. Estamos celebrando o amor que construiu este lugar, o amor que o vivo manteve através das gerações e o amor que o trouxe de volta à vida. Isabela sentiu suas bochechas corarem quando percebeu que todos os olhos se voltavam para ela. 3 meses atrás eu contratei uma jovem arquiteta para restaurar este hotel. O que eu não esperava era que ela também restaurasse minha alma. Rafael começou a caminhar em sua direção e Isabela percebeu que ele estava retirando algo do bolso. Isabela Santos, você me ensinou que verdadeira elegância não vem de berço ou dinheiro, mas de caráter. Você me mostrou que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. O salão ficou completamente silencioso. Isabela sentiu lágrimas queimar em seus olhos quando Rafael se ajoelhou diante dela, abrindo uma pequena caixa de veludo que continha o anel mais lindo que ela já havia visto. Você me faria a honra de se tornar minha esposa? 1 ano depois, Isabela Montenegro, ainda se acostumando com o novo sobrenome, estava na mesma varanda da suíte presidencial, onde havia jantado com Rafael pela primeira vez, mas agora observando sua pequena filha de 3 meses, dormindo pacificamente em seus braços. Como estão minhas 2 princesas? Rafael perguntou, aparecendo na porta da varanda com uma bandeja de café da manhã. Helena está com fome de novo, Isabela disse, sorrindo ao olhar para a bebê que haviam nomeado em honra da bisavó. Acho que puxou o apetite do pai. Rafael riu, se sentando ao lado delas e passando o braço pelos ombros da esposa. E como está minha esposa? Cansada, mas feliz. Ela respondeu encostando-se nele. Muito feliz. O hotel havia se tornado um dos mais requisitados do Rio de Janeiro, não apenas pela beleza da restauração, mas pela história de amor por trás dele. Revistas de arquitetura e decoração haviam feito matérias sobre o trabalho de Isabela, e ela agora tinha mais projetos do que conseguia aceitar. Mas o mais importante era que ela havia encontrado seu lugar no mundo de Rafael, não tentando se moldar para se encaixar, mas sendo aceita e amada exatamente por quem era. Carmen Santos havia se recuperado completamente do câncer e agora vivia no hotel, onde havia se tornado uma espécie de avó adotiva para todos os funcionários e uma fonte inesgotável de conselhos para os jovens casais que se hospedavam ali. Tem algo que quero te mostrar, Rafael disse, retirando um envelope do bolso. Isabela o abriu e encontrou uma escritura. O que é isso? A propriedade ao lado do hotel. Comprei para você. Para mim? Por quê? Para você abrir seu próprio escritório de arquitetura. Um lugar onde você possa trabalhar em projetos que ama, com total liberdade criativa. Ele beijou sua têmpera. Pensei que poderíamos chamar de Santos em Montenegro Arquitetura. Lágrimas de alegria correram pelo rosto dela. Rafael, o que foi? Não gostou da ideia? É perfeito, ela sussurrou. Tudo isso é perfeito. Às vezes ainda não acredito que é real. É muito real, garantiu ele, tirando a filha dos braços para que ela pudesse ver melhor os papéis. Nossa família, nosso amor, nossos sonhos, tudo real. Isabela olhou ao redor. O hotel que havia se tornado sua casa, a cidade que se estendia majestosa aos seus pés, o homem que havia mudado sua vida completamente, e a filha, que era a prova viva do amor deles.
Ela pensou na garçonete nervosa que havia derramado vinho em um cliente importante quase 2 anos antes. Nunca poderia ter imaginado que aquele acidente levaria a tudo isso. Em que está pensando? Rafael perguntou, notando seu olhar distante. Em como a vida pode mudar completamente em um instante, disse ela. Em como, às vezes, o que parece um desastre é, na verdade, o início de algo maravilhoso. Você se arrepende de alguma coisa? Apenas de uma coisa, Isabela disse, se virando para encará-lo. O quê? De ter demorado tanto para confiar em você, para confiar em nós. Rafael sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração pular batidas, mesmo depois de tanto tempo juntos. Valeu a pena esperar, disse ele. Os melhores amores sempre valem a pena esperar. Eles ficaram assim por um longo tempo, observando o amanhecer sobre o Rio de Janeiro, com sua filha dormindo tranquila nos braços do pai e o futuro se estendendo diante deles, cheio de possibilidades infinitas. E no andar de baixo, o piano da biblioteca tocava suavemente. Rafael havia contratado um pianista para tocar todas as manhãs, como nos velhos tempos de Dona Helena. A música flutuava pela varanda como uma bênção, lembrando-os de que algumas histórias de amor são tão fortes que ecoam através das gerações. Isabela havia finalmente encontrado seu príncipe encantado e descobrira que os melhores príncipes não vêm em cavalos brancos. Eles vêm com coração verdadeiro, mãos gentis e a coragem de amar além das aparências. Ela havia sido tocada não apenas pelas mãos de Rafael, mas por sua alma. E naquele toque havia encontrado não apenas amor, mas um lar para sempre.